Então, façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por podermos estudar sobre a Tua Palavra, hoje de forma especial estudarmos a respeito da Trindade. Abençoe a nós, abençoe para que a Tua Palavra esteja em nosso coração e possamos refletir sobre os Seus santos ensinamentos. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bueno, então, unidade 2, conhecendo a intimidade da Trindade. Nós concluímos a semana passada com o pastor dizendo que nós iríamos tratar a respeito da Trindade e não precisava se assustar, que a gente ia lidar de uma maneira muito tranquila com a Trindade em si. Então, o texto inicia falando sobre o que Deus fazia antes da criação. E, na verdade, a gente não tem, biblicamente falando, a gente não tem uma resposta para o que exatamente Deus fazia antes da criação. Apenas nós sabemos o que é relatado aqui é que Deus é Pai. Sempre foi Pai. Isso é a única coisa que nós sabemos de Deus antes da criação. Porém, o pastor diz que para a gente poder entender o movimento que existe na Trindade e entender o relacionamento e podermos entender melhor Deus e também entendermos a famosa descrição de Deus de 1 João 4,8, que Deus é amor, é preciso nós compreendermos um pouco mais como que a Trindade se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele menciona aqui que nós conhecemos e nós fazemos sempre isso, nós estudamos Deus através dos seus atributos. Se você pegar qualquer livro de doutrina que nós temos, até mesmo na instrução de confirmandos, vocês vão ver que nós sempre estudamos Deus. Inicialmente nós começamos falando sobre os atributos, e aí nós falamos que Deus é criador, e mesmo no livro lá de catecismo, lá da instrução de confirmandos, a gente percebe que apenas saber que Deus é criador, apenas conhecer essa expressão, nós apenas saberíamos que Deus ele tem um poder gigantesco a tal ponto dele criar. Se nós não conseguíssemos entender melhor o que quer dizer Deus ser criador. Ontem nós estudamos com jovens mais, e aí fica muito mais claro quando a gente entende o que é esse Deus criador, que no sentido de que ele nos dá tudo. Mas, se nós tivéssemos apenas a frase isolada de Deus é criador, nós teríamos imensa dificuldade, porque nós apenas saberíamos que ele criou, e se o que define Deus fosse apenas ser criador, então nós poderíamos dizer que ele precisa da criação. Do contrário, ele não seria o que ele é. Não sei se ficou muito claro isso, mas se a definição de Deus unicamente fosse criador, então para ele ser o que ele é, ele precisaria de uma criação. Entende? Então, por isso que apenas olhar Deus dessa forma fará com que nós não consigamos entender bem Deus. Depois ele fala que a mesma coisa se aplica à expressão que Deus é todo-poderoso. Quando nós apenas aprendemos isso, Deus é todo-poderoso, sem o que está em volta disso, ele será um Deus assustador para nós. Porque todo-poderoso é aquele que pode fazer tudo o que deseja. E aí nós ficaríamos assustados diante de um poder infinito desse Deus. Então perceba que se nós olharmos apenas para os atributos de Deus, essas frases isoladas, nós teremos dificuldade em conhecer realmente quem Deus é. E aí, no final do penúltimo parágrafo, o pastor explica por que teríamos dificuldade de entender quem é o Deus verdadeiro. Ele fala, isso acontece porque racionalmente nos é impossível conhecê-lo em sua intimidade. Racionalmente é impossível nós conhecermos Deus e conhecermos o relacionamento que existe na Trindade. E aí o pastor dá a chave, ele diz, por isso, como já estudamos na unidade anterior, precisamos buscar a resposta em Jesus. Até porque somente é possível conhecer Deus por meio de Jesus. Jesus é a revelação do Pai, e quem vê Jesus, vê o próprio Pai. Se vocês olharem para a Escritura Sagrada, vocês verão que há momentos em que diz assim, nunca ninguém jamais viu Deus, no sentido de Pai. E aí quando você olha para o Antigo Testamento, tem vários momentos que as pessoas podem enxergar Deus. E pode parecer totalmente contraditório. Porque de fato, nunca ninguém viu o Pai. Sempre quando alguém viu Deus, este enxergou Jesus, porque Jesus é a revelação do Deus verdadeiro. E aí, Jesus diz assim, final da página 13, Pai, quero que onde eu estiver,
aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. E aqui você começa a perceber que há um relacionamento muito bonito entre o Pai e o Filho na Trindade. Depois veremos que acrescenta isso o Espírito Santo. Mas entre o Pai e o Filho há amor, até porque Deus é amor. E é por isso que na página 14 ele inicia dizendo: Deus, antes de qualquer coisa, é Pai. Jesus sempre foi filho, desde a eternidade. E Deus, portanto, sempre foi Pai, desde a eternidade. Então Deus não precisa de algo para ser Pai. Ele sempre foi. A criação nem sempre existiu. Então, para ele ser criador, ele precisa da criação. Ser Pai, ele sempre foi, independentemente do momento em que isso esteja acontecendo. Depois ele diz assim: e como o Pai ama o Filho antes da criação, e como o Pai ama o Filho antes da criação do mundo. Isso parece muito simples, mas tem a capacidade de nos revelar algo extraordinário sobre a intimidade de Deus. Esqueça aquela visão comum de Deus como um rei barbudo, de cara fechada e sentado em um trono. Ele não é solitário, muito menos egoísta e sempre pronto a condenar. Nosso Deus ama. Esse amor é recíproco entre as três pessoas da Trindade. Depois vocês deem uma conferida lá o que vocês escreveram nas respostas de vocês sobre como é Deus. Normalmente a gente tem uma visão um pouco estranha sobre Deus. Eu não sei como é que foi a visão de vocês, mas a gente começa a mudar essa visão a partir do momento em que a gente entende melhor Deus. Portanto, Deus é Pai, e Deus é um Pai amoroso. Mas antes de nós falarmos sobre esse ponto 2 aqui, o tópico que Deus é um Pai amoroso, vamos olhar esse trecho que tem do lado aqui, esse retângulo grande, que diz quando o Pai é algo ruim. A tendência natural do ser humano é tentar comparar Deus com o seu próprio Pai. E é por isso que a primeira visão que uma criança tem de Deus, de quem é Deus, é o do seu próprio pai. Lutero tinha medo de Deus, porque o pai dele era muito ruim para ele. O pai dele causava-lhe muito mal. E por isso ele olhava para Deus como um ser assustador. E aqui tem uma descrição de um filósofo que ele sofreu o tempo todo com isso, porque o pai dele era muito mal com ele, ele acabou sofrendo bastante diante disso tudo. E aí lá no final, da página 14, nesse retângulo ali, eu vou ler onde começa assim: contudo. Contudo, Deus Pai não é chamado de Pai porque ele copia pais terrenos. Ele não é a versão mais forte do seu pai. Transferir as falhas de pais terrenos para ele é em si um equívoco. Pelo contrário, as coisas são o oposto total. Todos os pais humanos deveriam refleti-lo. Mas enquanto alguns fazem isso bem, outros realizam o trabalho que é mais assemelhado ao diabo. Forte isso, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Ele está mostrando que Deus ser chamado de pai, ele não é chamado de pai por causa dos pais terrenos que tem aqui. Ele sempre foi pai. Os pais terrenos, os nossos pais, eles são chamados de pais por causa de Deus. Então, o modelo de pai para os pais terrenos é Deus. Ou seja, quando nós somos pais aqui neste mundo, a gente tem que repetir Deus para com os nossos filhos, que é demonstrar amor, cuidado e proteção. E aí o autor diz, enquanto uns procuram fazer isso do jeito que podem, né? Nós somos todos imperfeitos, então a gente tenta fazer, mas falharemos. Enquanto uns tentam isso, ele diz, os outros fazem o oposto, agem como o próprio diabo. E aí você sabe que isso é verdade. Tem muitos pais que maltratam seus filhos a tal ponto dos filhos se sentirem menosprezados e até podem ter uma dificuldade de relacionamento com Deus. Então, para poder entender realmente quem é Deus, entender o Pai nas pessoas da Trindade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o nosso Pai terreno do Pai celeste. Nosso pai terreno pode ter sido uma pessoa maravilhosa, mas não chega nem perto do que Deus faz por nós. Ou nosso pai terreno pode ter sido uma pessoa que causou muito mal para nós. E aí você não pode transferir os erros do seu pai para esse Deus verdadeiro, para que você consiga entender, de fato, como Deus é realmente um pai amoroso. E agora, no ponto 2, que nós falamos justamente sobre Deus ser um pai
amoroso, eu vou ler o texto bíblico aqui, o segundo, de Isaías 63:16, que diz: Pois tu és o nosso Pai. Os nossos antepassados, Abraão e Jacó, não se importaram conosco, não se importam conosco, não fazem caso de nós. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. E desde o princípio nós te chamamos de o nosso Salvador. Então, ter Deus como Pai é esperar tudo dele, é saber que ele tem tudo para nós e ele está disponível a nós e realmente nos ama de uma forma impressionante. Agora, virando a página, a página 15, Lutero explica o Pai Nosso, e quando ele explica o Pai Nosso, ele diz assim, quando ele explica aquela frase, Pai Nosso que está nos céus, ele diz, Deus quer atrair-nos carinhosamente com estas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai, e nós os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda confiança, como filhos amados ao querido Pai. Vocês notam quantas palavras belas Lutero utiliza para descrever Deus como um pai? Ele fala, olhar para Deus, ele quer atrair-nos carinhosamente, depois ele diz, ele é nosso verdadeiro pai, nós seus verdadeiros filhos, que a gente tenha confiança como filhos amados ao querido pai. Notaram? Várias maneiras de falar sobre um pai amoroso. Vocês lembram o que eu falei antes sobre como era o pai de Lutero? Era totalmente o oposto. Lutero conseguiu fazer a separação. E a separação é fundamental. Não importa se seu pai foi bom ou ruim contigo, é importante separar, porque de qualquer forma seu pai é imperfeito. E aí você precisa lembrar que você tem um pai celeste que é perfeito. E é por isso que Lutero, quando ele descreve Deus, ele consegue sair dessa dificuldade que ele tem que lidar com o pai dele. Se você olhar, tem um comentário que ele faz aos Romanos, e ele diz que no início ele tinha raiva de Deus. Ele sentia medo de Deus, justamente por causa do que o pai dele transmitia a ele. Bom, eu vou ler mais um trecho aqui agora, logo abaixo diz, uma vez que a essência divina é, antes de tudo, paterna, tudo que ele faz é como um pai amoroso. E agora lembre-se, um pai amoroso perfeito. Ele cria como um pai, ele cuida como um pai, governa como um pai e corrige como um pai. E aí por isso que temos tantos textos bíblicos que nos fala para nós confiarmos em Deus. Ele diz, antes de vocês pedirem, Deus, o Pai de vocês, já sabe o que vocês precisam. Continue pedindo, mas lembre-se que antes mesmo de vocês falarem, Ele já sabe. E aí, na parte de baixo diz, quando compreendemos que Deus, antes de ser Criador, Senhor ou Todo-Poderoso, Soberano, é um Pai dócil e amoroso, poderemos contemplar a sua beleza e descansaremos em sua providência e cuidado. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu gosto de Jesus, eu acho muito legal Jesus, mas eu me preocupo quando fala sobre o Pai, porque para muitos se tem uma visão ruim do Pai Celeste ou de Deus, por causa que Deus aparece muitas vezes no Antigo Testamento mandando destruir, mandando punir e tudo mais, e Jesus é aquele que morre por nós na cruz. E aí você tem que perceber que o amor de Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você precisa lembrar que o Pai estava na salvação, o Pai enviou o Filho por amor a você. Ele não enviou porque era necessário para ele, ele enviou simplesmente porque ele é misericordioso. Por isso decidiu nos salvar. E agora, o que significa dizer que Deus é Pai? Significa que, antes de tudo, que Pai é alguém que dá vida e gera filhos. E aí temos o texto de João, do Evangelho de João, no início lá, ele diz que a obra de Cristo fez com que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Aí depois, na terceira linha, no final lá, ou seja, em sua essência, ele é um Deus expansivo e doador de vida, que ele não começou a amar quando criou o mundo, mas que o amor é a sua essência. E aí depois ele diz, nele nós podemos esperar todas as coisas boas. Então, isso é ter um Deus. É de quem é que você espera as coisas boas para ti. Ter um Deus é confiar em alguém que vai lhe dar tudo. E esse alguém só pode ser Deus. E agora nós chegamos na parte da nossa reflexão
E a primeira pergunta é gigante o texto aqui, eu vou ter que ler tudo isso aqui, eu espero que vocês não cochilem aí, tá, gente? Fiquem firmes. Olha só, no quadro da página anterior, temos um texto de Reeves denominado Quando Pai é Algo Ruim. Nele, o autor Michael Foucault fala sobre a consequência da imagem paterna em sua formação afetiva e intelectual. Toda a vida e obra desse famoso pensador francês, que influencia milhões de pessoas no mundo todo, é fruto de sua amargura em relação ao Pai. Isso acontece também conosco. Ao afirmarmos que Deus é Pai, naturalmente transferimos para Ele os sentimentos e características de nosso Pai terreno. Assim, a imagem que temos do nosso Pai vai determinar nossa relação com Deus. E isso geralmente não é algo muito bom, pois os pais terrenos são pecadores e não são a imagem do Pai paterno. Por isso, é importante trabalhar nossa visão paterna. Responda com sinceridade as próximas perguntas. E a letra A: qual é a imagem que você tem de seu pai terreno? Descreva aqui sentimentos como amor, alegria, mágoa, medo, ressentimentos e memórias boas e más. Alguém? Ninguém quer responder, gente? Seria bom que alguém de vocês, pelo menos, respondesse. Posso falar? Então fala. Eu botei assim: muito amor, muito orgulho, respeito e admiração. É um pai amoroso, provedor que está sempre ao nosso lado para amar, orientar e corrigir sempre que necessário. Isso, muito bom. Agora, qual é a sua visão sobre como seria um pai ideal? Ninguém? Eu botei basicamente a mesma coisa da primeira. Um pai que, além de prover e amar, busca orientar seus filhos e também corrigi-los quando estiverem errados. Isso. Ponto C. Qual a sua visão de Deus como pai? Descreva aqui o que você sente em relação a ele. Assim como fez com o seu pai terreno, faça também como com o pai divino e seja sincero. Você não precisa ter medo de falar, gente. Fica tranquilo. Eu coloquei aqui: Deus é um Pai bondoso e justo. Está sempre ao meu lado em momentos de alegria, tristeza, raiva e solidão. Além de pai, é meu melhor amigo e sei que posso confiar nele. É um pai justo, pois me corrige quando estou errado ou me distanciando de seus ensinamentos. Isso, muito bom. Ponto D. Compare seus sentimentos em relação aos dois pais. São iguais ou diferentes? E em que sentido? Alguém quer falar essa? Entendendo que o André e a Dariane têm o mesmo pai, imagino que seja bem parecido, né? O olhar de vocês para Deus como um pai e o pai terreno. Não tem mal isso, mas apenas lembrem-se que, por mais que vocês fizeram uma descrição muito bonita do pai de vocês, ele ainda assim é imperfeito. E ele comete falhas, como todos nós cometemos. E o Pai Celeste jamais falha. Então, o nosso Pai aqui no mundo, o melhor que ele puder fazer, ele ainda vai falhar, vai errar, vai, né, fazer coisas que ele mesmo vai se arrepender. Mas o Pai Celeste jamais falha. E se alguém de vocês colocou bastante diferença, se o pai é alguém que não te dá boas lembranças, e aí você consegue olhar para Deus como boas lembranças, e aí você precisa lembrar também. Lembre-se que o teu pai, talvez ele não te traga boas lembranças, mas o Pai Celeste é santo e perfeito, ele jamais falha. Se o teu pai falou contigo, lembre que o teu Pai Celeste jamais falha. E se por acaso alguém tem lembranças não muito agradáveis do pai e colocou que também não tem lembranças muito agradáveis de Deus, novamente, lembre-se que é preciso separar os dois. O pai terreno é imperfeito, mas o pai celeste jamais falha. É o que diz aqui no final da página 16. Agora, página 17,
o Filho que compartilha o amor do Pai. Vocês perceberam que até agora a gente estudou, na Trindade a gente estudou o Pai, e agora nós vamos estudar o Filho. Tudo isso nós estamos estudando o relacionamento da Trindade, como que a Trindade age em nosso favor. Depois a gente vai estudar mais especificamente o Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu vou ler 1 João, diz: pois Deus é amor, lá na página 17, lá em cima. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E agora veja, através do Filho, o amor do Pai se torna acessível a nós. E aí, às vezes a gente esquece muitas coisas em relação a Deus. E Deus, ele é amoroso e, portanto, envia o Filho por nós. Porque ele faz isso porque ele é gracioso, para que nós possamos ter perdão e o amor dele possa chegar a nós. Porque se Cristo não age em nosso favor, fica uma barreira entre nós e Deus. Depois do texto de João, no mesmo parágrafo diz: o Pai é Pai desde a eternidade. Isso quer dizer que o Filho é Filho desde a eternidade, ou seja, assim como o Pai, o Filho sempre existiu. Isso aqui eu gosto de falar, por mais que vocês saibam disso, mas é preciso sempre repetir. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Eles não passaram a existir em algum momento. Já houve bastante controvérsia sobre isso. De vez em quando a gente usa no culto o credo niceno, e o credo niceno justamente ele surge para contrapor a ideia de que Jesus é uma criatura de Deus. E aí, Colossenses 1, 15, 16, só o início eu vou ler. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Então veja, é assim que nós vemos Deus em Jesus. Quando nós estivermos no céu, nós vamos enxergar Jesus, tá? A gente vê Jesus porque ele é a revelação do Deus invisível. E depois, na parte de baixo aqui, tem vários versículos que nos falam do amor que existe entre pai e filho, no caso da Trindade. Ele diz assim: o pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele. Você percebe que há vários momentos, há várias falas que nos contam isso, desse amor que existe entre o pai e o filho. E essa forma de você olhar para a Trindade é muito bonita, porque eu não sei se vocês já tinham se dado conta disso, mas a gente quase não fala sobre isso. A gente não fala do amor do Pai Celeste para com o seu Filho, Jesus Cristo. A gente quase não fala desse jeito. A gente sabe que Deus nos ama, a gente fala sobre isso, mas que o Filho ama o Pai e o Pai ama o Filho, a gente raramente fala. Lá no final, na página 17, o parágrafo ali que o pastor escreve: o Pai é a fonte do amor, o Filho, por sua vez, é o receptor. Assim, o segundo se submete ao primeiro com alegria, pois entre eles não há disputa de posição. Então, esse submeter-se é muito importante nós entendermos, porque existe uma... cuidado com a palavra que eu vou dizer, mas existe uma submissão na Trindade. E o termo submissão, ele, em nossos dias, ele é um termo muito ruim. Quando fala assim que fulano é submisso a tal pessoa, é como se dissesse assim: fulano vive debaixo de tal, a outra pessoa manda nele, né? Essa é a ideia que nós temos quando a gente fala de submissão. E o termo que os gregos utilizavam, por exemplo, para submissão, é no sentido de lugar. É como se dissesse assim: o filho sabe a função e o lugar dele. E por isso eles não brigam, né? A Trindade não briga entre si, porque o Pai sabe a função dele, o Filho sabe e o Espírito Santo sabe. É nesse sentido. Esse é o submissão. Esse é o mesmo termo que é utilizado lá em Efésios, quando fala que a esposa deve ser submissa ao marido. Ela não deve se colocar debaixo, mas é no sentido de que cada um tem seu papel dentro da família. Agora, na página 18, eu vou ler o segundo parágrafo. Ele diz: quando contemplamos a cruz onde o Filho foi cravado por nossos pecados, podemos contemplar a beleza e a grandeza do amor divino. Podemos também descansar no cuidado divino e nos banhar no amor que flui e é derramado sobre nós pela graça de Deus. Então, ao olhar para a cruz, a gente fica maravilhado. Às vezes a gente acaba forçando tanto e falando tanto do sofrer de Cristo na cruz que as pessoas ficam assustadas.
Na sexta-feira santa do ano passado, teve um senhor que disse assim, eu saí do culto pesado. Eu pensei, então foi ruim. Você não pode sair do culto desse jeito. Por mais que seja sexta-feira santa, você precisa lembrar que tem o amor de Deus. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente enxerga o amor desse Deus. E aí o texto de Romanos 8, lá eu vou ler só o que está em negrito ali, que diz assim, se ele nos deu o seu filho, será que não dará também todas as coisas? Isso então reforça mais uma vez aquilo que eu já falei vários momentos nesse nosso encontro. Deus nos ama e ele demonstra seu amor ao enviar seu filho ao mundo. E aí Paulo diz, se Deus nos amou a tal ponto de enviar seu filho, o Pai fez isso, será que ele não nos dará também todas as outras coisas? E aí, por fim, aqui embaixo, em Cristo, Filho amado, conhecemos o coração do Pai. Somente quando contemplamos toda a plenitude da obra de Jesus, poderemos conhecer o amor divino em toda a sua glória e majestade. Quando a gente reflete, amanhã tem o culto de Sexta-feira Santa, quando a gente reflete sobre o que Cristo faz por nós, aí sim nós ficamos maravilhados sobre o quão amoroso é Deus, a tal ponto de fazer o que fez por nós. Bom, para refletir, a partir do que você estudou até aqui, responda: quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para ser o nosso Salvador do pecado e de Satanás. Ele é a palavra que nos mostra, por meio do Espírito Santo, qual é a vontade de Deus. Isso. Segundo a Bíblia, como podemos descrever o amor do Pai pelo Filho? E desde quando este amor existe? Deixa eu só achar o texto de João aqui, que ele explica para nós. Alguém quer responder? Essa pergunta é um pouco mais complexa, né? Então, desde quando esse amor existe? Esse amor existe desde sempre. Por isso ele é um amor eterno. E ele também é um amor infinito. Ele não cabe em nossa mente, ele nunca termina, ele sempre existiu. Eu só vou ler aqui o texto, eu anotei João 17, 24. Jesus diz assim, Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. É por isso que é um amor eterno, vem desde sempre. Deus ama o Filho e, portanto, também um amor infinito. Vocês têm alguma dúvida? Não, tem mais uma pergunta aqui. Depois, se vocês tiverem dúvida, daí eu deixo vocês perguntar. Se como percebemos o amor do Pai pelo Filho é eterno e infinito, nesse profundo amor, os dois coexistem por toda a eternidade. No entanto, como veremos nas próximas unidades, houve um momento em que o Pai amoroso abandonou seu Filho. E aí, quando Jesus morre, ele grita, Eli, Eli, lema sabachthani. E o texto explica para nós que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E a pergunta que tem aqui é, você sabe por que o Pai fez isso? Sabe por amor de quem ele fez isso? Se não sabe, escreva o seu nome no espaço do texto a seguir. Vocês escreveram o nome de vocês e leram? É diferente quando você coloca o seu nome ali e lê. Se você não leu em voz alta, leia. Coloque seu nome ali e leia em voz alta para ti mesmo. Porque em muitos momentos a gente trata o amor de Deus como algo muito distante. Você pode observar que até eu e os pastores, a gente fala muitas vezes assim, Deus nos ama, Deus salva a nós. Mas é muito raro a gente dizer, Deus ama a mim, Deus salva você. Eu procuro falar isso, mas eu esqueço às vezes. Né? Então, a gente tem que tratar isso como algo mais pessoal, sabe? Deus amou a mim. Jesus morreu na cruz, foi por mim, para pagar o meu pecado. Bom, depois disso, ainda tem dúvidas com relação ao amor de Deus por você? O que esta revelação representa para a sua vida? Alguém quer falar? Eu coloquei que Deus deu sua maior criação para nos salvar do pecado, para que tenhamos a vida eterna.
É o melhor presente do mundo. Uma pergunta, quando você falou assim, Deus sua maior criação, você está se referindo a Jesus? É, Jesus não é criatura de Deus. é verdade. Agora eu vou trocar. Tá. Então Deus deu o seu filho, né? Que é o seu filho perfeito por nós. Grande demonstração de amor por nós. Bom, e aí, depois de estudarmos rapidamente sobre o filho, a gente chega na parte do Espírito Santo. E aí o texto diz, o tópico 4, o Espírito de amor. E aí tem aquele famoso texto em que Jesus está falando sobre, ele usa mais que uma vez a expressão de rios de água viva. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Em alguns momentos, nos cultos, nas orações, eu posso usar a expressão assim: Deus conceda-nos o Espírito Santo em rica medida. Isso pode soar que nós temos tem uma medida de Espírito Santo em nós, tá? Mas não tem. E também em Atos diz que algumas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem o Espírito Santo, é só isso. Então, quando no culto vocês ouvirem a gente falar numa oração, por exemplo, Deus conceda-nos o Espírito Santo em rica medida, estamos querendo dizer, Senhor, faça com que o Espírito Santo haja em nós, que ele nos conduza a Ti. Porque não tem uma quantidade de Espírito Santo em nós. Tá? O Espírito Santo está em nós e deu. Simplesmente está em nós. Tá? Agora, no parágrafo de baixo do texto de João, no entanto, não podemos pensar no Espírito Santo como sendo algo como uma força ou sombra. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que não é da igreja e ela falou que as pessoas batizam crianças em casa porque a criança precisa encontrar a luz, encontrar o Espírito Santo. Você percebe que as pessoas têm uma visão muito estranha sobre o Espírito Santo. É uma mistura de cristianismo com o espiritismo, porque o espiritismo tem essa ideia de que o Espírito Santo é uma força, é uma energia. E não, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma delas, uma das pessoas, é a terceira pessoa da Trindade. E aí você pode ver abaixo que o Espírito Santo fala, olha só, certa vez quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, dentro da Trindade, é uma pessoa. Quando eu falo o termo pessoa, não pense em alguém como nós, tá? A gente usa o termo pessoa porque é a melhor palavra que a gente conseguiu encontrar para definir a Trindade. Mas ainda assim não é uma palavra perfeita. Então, quando a gente fala pessoa, é que a gente está querendo dizer que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm características específicas deles. O Espírito Santo, além de falar, ele também ensina. Em João 14, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem tudo o que eu disse a vocês. Então o Espírito Santo ensina, e ele ensina a nós. O Espírito Santo age em nós. O Espírito Santo está em vocês ou não? Tá, né? Como é que vocês sabem que ele está? Vocês disseram que ele está. Tem um texto de Paulo que explica de uma maneira bem simples. Ele diz assim: ninguém consegue dizer Senhor Jesus se não tiver o Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode dizer que crê em Deus se não tem o Espírito Santo. Ninguém participa do encontro como esse, um estudo da palavra de Deus, sem ter o Espírito Santo. Pode esquecer, não tem como. Então, fazer um estudo assim é o Espírito Santo nos chamando para estudar, porque ele ensina. Quando a gente vai ao culto, todas as pessoas que vão ao culto são convidados do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu aquelas pessoas para o culto. Então, lembre-se, quando você for ao culto, fique bem feliz. Saiba que você é alguém que o Espírito Santo convidou. Às vezes a gente diz não para o Espírito Santo, mas ele nos convida. Ele nos leva a ler. Quando você abre a Bíblia para ler,
É um convite do Espírito Santo para conhecer a palavra de Deus. Então, sim, nós temos o Espírito Santo, e a prova disso é que nós cremos. E a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo tem também a vida eterna. O Espírito Santo também se entristece. E quando é que ele se entristece? Quando o pecado ocorre. Lembra que vocês, aqueles que são pais aí, certamente já disseram para os filhos de vocês: olha, se vocês fizerem tal coisa errada, Deus vai ficar triste com vocês. Né? Não assuste as crianças assim, mas o Espírito Santo se entristece. Para vocês que são grandes, eu posso assustar vocês. O Espírito Santo se entristece diante do pecado. Depois, o texto na página 20 diz assim: esses e outros textos revelam o Espírito Santo como alguém com quem podemos ter intimidade e quem nos ama da mesma forma que o Pai e o Filho. Na relação interna da Trindade, o Espírito Santo é aquele que manifesta o amor do Pai no Filho. E aí nós vemos o texto do batismo de Jesus, e quando Jesus sai da água, o Pai diz: este é o meu Filho amado, qual sinto muita alegria, qual me dá muita alegria. Então Jesus estava ali pronto para iniciar o seu ministério. Jesus inicia o ministério após ser batizado, e aí o Espírito Santo vem sobre ele e age junto com ele. Bom, aqui fala sobre a alegria de Jesus. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço. E o contexto ali é que Jesus envia missionários, eles voltam, né, os 70, e aí Jesus fica feliz com isso. E notaram que ele ficou feliz pelo Espírito Santo. Vocês já viram algum quadro de Jesus sorrindo? Não? A gente não vê Jesus sorrindo, né? Vocês assistiram a série The Chosen? Alguém assistiu? Não? Na série The Chosen, Jesus sorri. Tem gente que acha estranho isso. Jesus sorri. Ele se diverte. Ele brinca. Tem um texto em Provérbios que diz que Deus se deliciava com a criação. Jesus brincava com a criação. Então, Jesus é um Deus amoroso, que age em amor. E a gente, às vezes, esquece disso. Às vezes a gente esquece que Jesus sorri também. Ele fica feliz com a sua criação. Bom, ainda na página 20, penúltimo parágrafo: em toda obra divina, o Espírito Santo está presente. A gente costuma dividir a obra, a gente fala assim: o Pai criou, o Filho salvou, o Espírito Santo santifica. Está correto isso. Mas a gente não pode esquecer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem como separar os três, não tem como colocar cada um numa caixinha assim. Os três agem junto. E lá na criação, o Espírito Santo estava lá. O Filho estava lá. João diz que tudo foi feito por meio de Jesus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estavam na criação. O Pai, Filho e Espírito Santo estavam na salvação. O Pai enviou o Filho morreu por nós, e o Espírito Santo nos faz crer no que Jesus faz por nós. Pai, Filho e Espírito Santo estão também na salvação. Por fim, lá no final, na página 20, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então, o convite é: encha-se de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Página 21, lá em cima. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quando você fizer qualquer uma dessas coisas aqui, saiba que você só faz porque o Espírito Santo te guia para fazer. E por isso você honra teu Pai celeste. Se alguém não crê e faz alguma coisa disso aqui, ele ainda assim ofende a Deus, porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo e não fará como o Espírito Santo guiaria para fazer. Bom, para refletir, a partir dos textos lidos acima, como você descreveria o Espírito Santo? Descrever o Espírito Santo é muito difícil, né? Alguém se arrisca? Vou ajudar vocês de uma maneira bem simples, tá? Eu acredito que eu vou falar algo bem mais simples que vocês escreveram aí. Luteranos têm o costume de escrever coisas complicadas, né? O Espírito Santo, você pode descrever o Espírito Santo como um Deus amoroso que faz chegar o amor do Pai ao nosso coração.
uma bela descrição do Espírito Santo. Aquele Deus que faz com que o amor do Pai Celeste chegue até nós. Ponto 2. O Espírito Santo é como um elo que liga o Pai ao Filho em eterno amor. Ele também é responsável por nos ligar a Deus através da fé. Mas o que mais do que isso, a Bíblia diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? E aqui é um grande puxão de orelha em nós para que nós cuidemos com o nosso corpo. Você já deve ter ouvido quando o pessoal debatia o aborto, dizia assim: meu corpo, minhas regras, né? Não, o corpo é de Deus. E o teu corpo é um templo do Espírito Santo. Graças a Deus, o Espírito Santo está em você. Então, onde quer que você vá, Deus vai contigo. O que quer que você faça, Deus participa disso. É por isso, tem um livro, o livro é chamado Carne e Sangue, o nome do livro, ele fala sobre a igreja. E ele diz, quando um homem se deita com uma prostituta, ele levou Deus junto para aquele momento desagradável. Então, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E nós não podemos fazer o que queremos com ele. Sendo um templo do Espírito Santo, nós cuidamos. O que é que nós fazemos com este corpo? Depois, seguindo, na prática, isso significa que, pela fé, Deus está presente fisicamente em nós. Agora ficou bem pesado isso, né? Deus está presente fisicamente em nós. Jesus está conosco como homem e Deus, em carne e osso, você apenas não vê. Lembre-se que a tua incapacidade de ver não impossibilita Deus de agir. Depois diz, o que isso muda em sua relação com Deus? Como você responde à pergunta, onde Deus está? São várias. Eu coloquei que Deus está em mim. Isso. Então, eu coloquei a mesma coisa, porque eu lembrei daquele hino. Eu coloquei sem Deus. Exatamente, é verdade. Não. Eu não consegui entender da Ariana, mas é aquele Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está... É aquele hino, Deus está em mim, aleluia. Lembrei do hino. Veja como os hinos ensinam, né? Os hinos são excelente forma de nós aprendermos a palavra de Deus. Eu não entendi o que a Lourdes falou. Eu, sem Deus, não sou nada. Deus está em tudo que existe no mundo. Isso. E não esquece que ele está em ti. Uhum. Está em ti e está contigo. Vocês já falaram para pessoas idosas, assim, os velhinhos, você fala para eles assim, a senhora está sozinha aqui? Aí é bem comum ela dizer assim, não, eu e Deus. É um belo testemunho isso, né? Eles falam tão tranquilamente isso, às vezes a gente acaba não se tocando da importância dessa fala. Você confiar realmente, Deus está comigo. Eu posso ser deixado por outros, mas Deus jamais me deixa, essa é a promessa. Bom, 3. Paulo escreve em Efésios 5:8, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Onde você tem buscado alegrar seu coração? No Espírito de Deus ou nas coisas deste mundo? Eu fui bem sincero aqui, eu botei, por muitas vezes, busco alegrar meu coração nas coisas que Deus fez. Por exemplo, a natureza, o vento, o sol, mas sei que preciso buscar muito mais no Espírito de Deus. Isso. Você tocou num ponto muito importante que é, às vezes a gente dá mais atenção para a criatura do que para o Criador. A gente se maravilha com as coisas que temos ou somos e as coisas que nós vemos, quando na verdade a gente deveria se maravilhar com aquele que fez isso tudo, né? E buscar alegria nele e tudo nele. E a pergunta de cima, ela fica mais clara e mais profunda na pergunta 4, e aí vocês podem refletir sobre a vida de vocês, e o André, no caso, que respondeu, né? Você vai ver isso, ele diz, se sua alegria e paz estão baseados nas coisas deste mundo, você ainda não está descansando em Deus. Onde está a sua alegria? Onde está a sua paz? Você pode dizer que você é uma pessoa alegre? Por quê? Você pode dizer que tem paz? Por quê? Se a tua resposta não for porque Deus me dá paz, tem um problema. Uma vez eu perguntei
eu já fui na casa de todos vocês, e sempre que eu vou na casa, na primeira vez que eu vou na casa das pessoas, eu faço uma devoção de Filipenses 4. Nas vezes que eu fui na casa do Felipe, ele fugiu, mas eu fui lá, fiz essa devoção. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu pergunto assim, vocês são muito ansiosos e preocupados? Eu sempre faço essa pergunta. E uma vez uma pessoa disse assim, ela falou para mim, nós éramos bastante preocupados, mas agora a gente conseguiu juntar uma boa reserva financeira. Perceberam onde está a segurança da pessoa? Está na reserva que ela construiu, não em Deus. Essa é a questão bem forte e é o que nós precisamos buscar. O André falou assim, eu percebi que... Ele falou mais ou menos assim, né? Eu percebo que tem que buscar isso em Deus, né? No Espírito de Deus, né? Você falou algo nesse sentido. E isso é importante nós sempre, de novo, revisarmos em nossa mente. Não pense que agora, a partir de agora que você aprendeu isso, você vai mudar completamente. Não. Todo dia você vai ser tentado a buscar o conforto, a tranquilidade, a paz nas coisas deste mundo, quando você deveria buscar isso em Deus. Por quê? Porque as coisas deste mundo se vão. Tudo se vai. Se a tua confiança, a tua paz, a tua tranquilidade está nas coisas deste mundo, quando se for, você pensará que não existe Deus. Vocês conhecem alguém que era alguém que supostamente confiava em Deus e ocorreu uma tragédia na vida dela e a pessoa diz, Deus não existe? Bom, o Deus daquela pessoa não existe mesmo, porque ela confiou em alguma coisa que se foi. Bom, continuando. Por isso, escreva uma oração pedindo ao Espírito Santo para que ele o encha da plenitude do amor de Deus e lhe dê a verdadeira alegria. Alguém de vocês quer ler a oração? Eu coloquei assim: Senhor Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Me ajude a ignorar e combater os desejos mundanos que nos fazem viver como pagãos, vivendo longe da tua palavra e ensinamentos. Me dá sabedoria para evitar as tentações e que eu viva para a tua honra e glória. Isso. Veja, eu quero só falar mais uma questão sobre isso, sobre o descansar em Deus. A ideia desse curso é você aprender a descansar em Deus. Porque na nossa vida nós vamos ter bastante momentos tensos e complicados. E às vezes a gente vai chorar por causa das situações, às vezes vai se angustiar e tudo mais. E é nesses momentos que nós precisamos lembrar que, acima de tudo, nós temos um Deus. E o amor desse Deus não se desfaz por causa das situações da vida. O amor de Deus permanece. E essa é a ideia de quando você percebe que você não precisa de nada neste mundo para que você possa ter segurança real e paz, porque você tem isso em Deus. Talvez isso fique bastante abstrato para vocês agora, que a gente está falando dessa forma, mas no decorrer do curso vocês vão perceber que isso fica muito mais claro. A ideia de que eu descanso em Deus. Eu falei isso esses dias para um pastor que está passando por uma situação bastante complicada, e eu disse para ele falou assim, tá, mas aí eu não sei se vai dar certo, se vou conseguir e tal. E aí eu disse para ele, lembre-se que não importa o que ocorra, você está nas mãos de Deus, e Deus está conduzindo. Quando você confia de fato nisso, você sorri mais, você se estressa menos e dói menos as situações da vida. Vamos continuar? No ponto 5, página 22. O não e o sim de Deus. Então, o que Deus não é? Deus não é um ser distante, indiferente com relação à sua criação. Vocês lembram, eu falei esses dias numa mensagem, no velório, Jesus chorou. Ele se coloca junto com as pessoas, ele sofre junto. Deus não é um juiz insensível, sempre julgando e condenando. Deus vê tudo que você faz. Ele não fica olhando para ti para encontrar um problema. Eu vou ver o que o William vai fazer de errado para eu descarregar minha ira nele. Não, ele fica olhando para cada um de nós, para cuidar de nós. Graças a Deus, ele fica olhando o tempo todo. Deus não é um carrasco punindo os pecadores. Então ele não fica olhando ali para o Eduardo e simplesmente esperando o Eduardo cometer um pecado para ele poder punir, né? Não é um velho rabugento, né? Tem pessoas que olham para Deus como o velhinho com o cetro na mão, né? Qualquer imagem negativa produzida pela mente humana mergulhada na escuridão. Deus não é isso. O que Deus é? Deus é um Pai amoroso cujo amor é derramado sobre o Filho e o Espírito Santo e toda a criação. E aí estamos nós. Deus é Filho que ama e se alegra no Pai através do agir do Espírito Santo em nosso coração, em seu coração.
O Espírito Santo, que alegra o coração do Pai e do Filho com o seu amor. Amor no qual podemos nos alegrar e descansar. Então, é muito difícil você descrever Deus e você descrever a Trindade. E aí o pastor diz que a melhor descrição é dizer uma cachoeira de amor. O amor que vem do Pai, desce do Filho e chega a nós por meio da ação do Espírito Santo em nossa vida. Muito bem. Então, até aqui nós estudamos a Trindade de forma geral. Quando a gente estuda a Trindade, a gente entende quem é Deus. E a partir de agora, a gente vai estudar cada uma das pessoas da Trindade separadas e a sua obra e o que isso influencia em nossa vida. Bastante prático o que nós vamos ver. Mas ainda assim, para concluir, nós temos duas perguntas. Tendo como base o que aprendemos até aqui, descreva Deus em suas palavras. Alguém? Eu escrevi: Deus é amor. Podemos e devemos depositar toda a confiança sobre Deus, pois, como Pai, possui a sabedoria para nos guiar ao caminho correto. Isso. 2. Agora compare sua descrição feita no início da unidade 1. É a mesma? Se não, o que mudou? Vocês, de forma geral, vocês fizeram a mesma descrição agora e na semana passada ou mudou? Para mim mudou, eu acrescentei os aspectos da Santíssima Trindade nessa resposta. Isso. Alguém mais? Não? No início eu botei ele como eu vi ele fisicamente, no caso, como eu imaginava ele fisicamente, né? Sim. Agora eu botei ele como eu vejo ele, como eu entendo, né? Enfim. Isso ocorre muito das pessoas, quando você descreve Deus, você olha apenas fisicamente. E aí, quando você começa a conhecer Deus, uma palavra se destaca. Não sei se aconteceu com todos vocês, mas geralmente se destaca uma palavra, que é a palavra amor. Ou amoroso. Vocês colocaram isso, todos vocês? É curioso isso, né? E geralmente a gente não coloca no início. Porque aí a gente começa a conhecer melhor Deus e tem uma palavra que explode, que é amor. O amor de Deus por nós, que é incompreensível, mas é o que ele faz por nós. Muito bem, assim nós concluímos então a unidade 2. Semana que vem continuamos na unidade 3. Procure fazer cada uma das partes um pouco por dia. Vocês vão aprender bem mais se vocês fizerem um pouco por dia. Eu sei que tem vezes que tem que pular e fazer tudo, tem que fazer o 2, 3 dias num só, né? A gente tem os compromissos, eu sei que vocês têm os compromissos de vocês, mas tentem fazer um pouquinho por dia, que vocês vão aprender mais, vocês vão refletir mais sobre isso, certo? Para encerrar, façamos uma oração. Querido Pai e amado Deus, obrigado por este momento em que nós pudemos relembrar que Tu és um Deus amoroso. Tu veio por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação, e vem a nós por meio da palavra e os sacramentos para nos fazer crer na obra redentora. Querido Pai, continue abençoando a nossa vida, para que possamos permanecer na fé e possamos viver para Te honrar e servir. Nós oramos humildemente em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus continue abençoando cada um de vocês. E até amanhã. Amanhã tem culto, tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Amanhã. Boa noite. Obrigada, Tia.